Fala galera, Papo Business na área, toda quinta-feira às 18 horas. Dessa vez eu tenho a honra, o prazer de apresentar um irmão. Para aqueles que conhecem, é um irmão gêmeo. João Paulo, prazeraço te ver por aqui, meu irmão. Fique à vontade, pode se apresentar ali rapidamente para a gente conversar. Bom, obrigado, meu irmão gêmeo. Para os iniciados saberem o que isso significa. Eu sou o João Paulo Barbosa Lira, eu sou um advogado, tenho aí quase 20 anos de experiência. Eu sou especialista na área do direito tributário, advogo aqui em Vitória, em alguns lugares do Brasil. E vamos falar um pouquinho aí, ao longo do nosso papo, mais alguns detalhes sobre isso aí, especialmente relacionado aos business que nos interessam aqui. É isso aí. Irmão, conta um pouquinho da sua história, mas assim, eu quero ouvir bem de antes até de você se formar em direito, né? Até para entender o porquê você quis ir por essa profissão e tudo mais. Tá. Eu acho que o direito entrou na minha vida muito antes do pré-vestibular. Eu lembro que quando eu estava na terceira série, eu não sei nem o que isso significa hoje. Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Eu morei no Rio, eu nasci no Espírito Santo e fui pro Rio. Fiquei com 1 mês de idade, eu fui pro Rio. Mas por algum motivo específico, sua família? A minha mãe é carioca. A família toda da minha mãe é carioca. Por alguma circunstância, minha mãe foi pra lá na época. Ela não estava casada com seu pai? Tava casada. Eles casaram aqui e meu pai foi pra lá também, junto com ela. Uhum. E lá no Rio, na época, quando eu era pequeno, tem esse colégio ainda, um colégio muito pequeno, que só vai até a 4ª série. Antiga 4ª série, não sei... Até 10 anos de idade. Sei lá o que significa hoje. Acho que é primário hoje, ensino primário. Eu não sei, porque é tanto número que colocaram hoje. E esse colégio era altissimamente exigente. Chama-se Jardim Escola Rosa Alves Moreira. Inclusive, eu estudei com o filho do Bolsonaro, cara. Olha, é um detalhe, nada de política, tá? Mas assim, eu tava vendo as minhas fotos de criança. É sério, não é mentira. O Eduardo Bolsonaro, ele bate comigo com a de idade. Rapaz, eu tava vendo as fotos, eu falei, cara, é o Eduardo Bolsonaro, cara. Eu tirei assim, não é mentira. Eu tirei a foto. E tinha a transcrição dos nomes. Eu sei como é que é essas fotos. Aí tinha... Cara, aí eu lembro... Eu sei que... Isso tem uns anos atrás. Eu mandei a foto pelo Facebook, Instagram dele mesmo. Eu falei, cara, é você. E demorou um tempo. Falei, porra, sou eu. Você estudou no Jardim Escola... ficava lá em Vila Isabel, onde o Bolsonaro morou ali. Bolsonaro, todo mundo que sabe, é carioca e tal. Bom... Só um adendo, aproveitando então o ensejo, eu não estudei porque eu não fiz direito, mas estudei no mesmo campus e na mesma época que o Sérgio Moro lá em Maringá. Ah, é? Eu fiz administração, né, na UEM, Universidade Estadual de Maringá, e o Sérgio Moro fez direito na mesma época. Eu me formei em 99, porque a administração são 4 anos, e ele se formou em 2000, porque direito é 5 anos. Mas a gente se formou ali no mesmo campus. E não sabia que ele tava lá e nem... Assim, eu confesso que lembro, sim, dele lá, de circular pra lá e pra cá, né? 4 anos indo todos os dias, né? Mas, assim, não tínhamos amizade, nada disso, não. Mas depois, lá na frente, quando ele apareceu, né? Começou a ficar famoso. Você lembrou do cara? Eu lembro desse cara. Mas aí, cara, nesse colégio, me marcou muito, porque eu tava na 3ª série. Olha isso, cara. Eu tinha o quê? 9 anos? 9 anos. 9, 10 anos, sei lá. E eles exigiam uns livros. Eu tava lembrando disso. Eles exigiram a leitura do Os Sertões, cara. Um livro dificílimo pra quem é adulto. Imagina pra 10 anos de idade. Imagina. E era Os Sertões integral. Não é? Hoje em dia tem uns livros aí que são uns resumos. Resumido, né? Uns resumidos, uns negócios assim que não são um livro, né? Porque se você resume o livro, não deixou de ser um livro. Faz sentido. E, cara,
Aí era isso. Eu lembro que na segunda série tinha o Meu Pé de Laranja Lima. Até hoje eu tenho esse livrinho lá. Então, a gente, neste colégio, isso ficou muito marcado, nós tínhamos que fazer fichamentos, que eram umas perguntas, assim, até hoje eu tenho guardado, desses livros interessantes, mais complexos. Dom Casmurro, eu li na 4ª série, cara. Ou seja, uma escola bem exigente mesmo. Bem exigente. Muito boa. Era, e eu acho que ainda é, cara, bastante cara. Na época meu avô tinha condição, então meu avô que me ajudou meus pais a pagarem e tal. Então eu tive esse privilégio. Você é filho único, João? Não, eu tenho um irmão mais novo. E meu irmão também. E seu irmão também estudou nessa escola? Estudou nesse colégio. E nós viemos em 94 para o Espírito Santo. Ah, vocês retornaram em 94? 94. Época então, da Copa do Mundo, época do falecimento do Ayrton Senna. Exatamente, dia 1º de maio do Ayrton Senna, em junho a Copa do Mundo. O que aconteceu? A minha mãe veio por volta aí de junho, julho para cá, para o Espírito Santo. E meus pais só esperaram eu terminar o ano lá. Foi exatamente a 4ª série. Entendi. Ou seja, eu passei todos os anos, assim, né, desde maternal, sei lá como é que falava, jardinzinho, né, tinha CA e tal, e fui até a 4ª série nesse colégio. Então, quer dizer, a minha base foi muito forte, foi muito boa. Uhum. Quando eu vim aqui para o Espírito Santo, aí, você vê, na época de 94 para 95, para entrar no colégio, não sei como é que é hoje, mas na época tinha que fazer prova. Aí eu fiz prova pro Agostiniano. Não sei se você já ouviu falar desse colégio. Fica lá no centro da cidade. Um colégio extremamente bom, excelente até hoje. Ele é extremamente assim, é um colégio tradicional. Agostiniano. Fiz prova pro Menino Jesus, que não existe mais. E um outro lá que eu não me recordo agora. Na época o Leonardo já existia, Sacré-Cœur, claro, tal. E como a gente foi morar no centro, porque antigamente tudo era no centro, né? Eu fui estudar no Menino Jesus. Optei entre o Agostiniano e o Menino Jesus, eu fui pro Menino Jesus e foi bom. Depois eu fui pro Sacré-Cœur. Então a questão da leitura meio que começou desde cedo, aí. Né? E assim, eu nunca tive nenhuma tendência esportiva, embora tenha tentado fazer alguns esportes. Já fui remador, já fui nadador. A bola, pra mim, o problema é que ela era redonda, sempre tive problema. Nunca toquei pagode, nunca fui bom com artes, nada. Sempre fui. Então, eu falei, poxa, eu gosto de ler. Sempre gostei. Eu gosto de português. Sempre gostei de português. Pô, eu gosto de história, gosto de geografia. Assim, você com um pré-adolescente, adolescente era o que eu gostava. Uhum. E teve um fato curioso. Quando eu vim morar aqui, foi em 95. Em 96, nós fomos morar em Bento Ferreira. E quem conhece Bento Ferreira sabe que tem um instituto ali chamado Martim Lutero. Uhum. É um instituto de várias faculdades, vários cursos que tem ali. É meio aberto, assim, eu não sei bem quantos cursos tem, mas é um lugar de cursos. Uhum. Fica bem no coração de Bento Ferreira e bem antigo. Você conhece? Conheço. E antigamente tinha uma plaquinha, bem pequenininha assim, bem antiga. E eu morava na perpendicular, assim, do Martim Lutero. E tinha uma plaquinha, aulas de alemão, Instituto Teuto de Alemão. E o telefone. O telefone tinha 3 números ainda, né? 324 22 22. Antigo, 96. E na época minha mãe não tinha condições financeiras. E eu sempre gostei. Eu sempre quis estudar alemão. Olha que... E por quê? É porque eu gostava muito de ler livros sobre Segunda Guerra Mundial. Imaginei que tivesse alguma coisa ligada. Meu tio tinha muitos livros sobre isso, eu gostava e eu queria entender como é que lia aquelas palavras. Minha mãe não tinha dinheiro. Minha mãe nessa época estava um pouco Só um outro adendo, eu também sou fã da literatura da Segunda Guerra Mundial. Pois é. Documentário, acho que não existe um que eu não tenha assistido. E aí meu tio tinha muito desses livros e eu meio que herdei
herdei, entre aspas, peguei, né? E eu li aqueles nomes enormes alemães e eu não entendia nada. E eu falei, pelo amor de Deus, cara, tenho que ler. E eu sempre fui meio maluco, né? Eu lembro que eu via pela minha janela essa plaquinha. Aulas de alemão, Instituto Teuto de Alemão, telefone. Era uma plaquinha branca, discreta, assim. Eu falei, mãe, você paga... Pagava-se por semestre. Era tipo na UFES, né? Aqui no Centro de Línguas. Eu falei, não, meu filho, não tem dinheiro não. Eu falei, já sei que eu vou fazer, então. Vou lá. O não eu já tenho. Eu vou pedir uma bolsa, um desconto. O não eu já tenho, cara. Cara, eu fui. Na época era o professor Frederico, até infelizmente falecido há muitos anos. Era um senhor já. Eu falei, professor Frederico, isso foi em 96. Sei lá, eu tinha 11 anos, 13 anos. 13 anos. Eu já tava no primeiro ano da faculdade, em 96. Sério? Eu já tava dirigindo. Eu sou de 83, eu tinha 13 anos. Aí o professor Frederico, professor, eu quero muito aprender alemão. Aí ele olhou, riu, né? Falei, pô, você é doido, moleque. Mas por quê? Mas eu contei a história. Eu falei, professor, se o senhor não me dá uma bolsa, precisando de um... Olha, 100% eu não te dou, mas eu te dou um desconto. Não me lembro bem qual foi o desconto. E a partir daí eu comecei a estudar alemão. E era particular ou não? Era uma aula com vários alunos? Não, com vários alunos. Era no estilo do Centro de Línguas. Certo. Só que não era no Centro de Línguas. Tanto é que depois se tornou do Centro de Línguas. Aí as aulas eram todas na UFES. Tinha essa plaquinha no Martim Lutero. Dias depois eles saíram de lá do Martim Lutero, foram para a UFES, mas não no Centro de Línguas. Naqueles predinhos da UFES, da administração, blá blá blá. E daí pra frente eu não parei mais, não larguei mais. Aí fomos pro Centro de Línguas, depois eu ganhei uma bolsa pelo Rotary Club, embora não seja rotariano, pra ir pra Alemanha. Eu já tinha aí meus 15, 16 anos. Fiquei lá, morei, né, entre aspas, uns 3 meses lá. Pra ficar mais influente no alemão. Pra ter a experiência, né, Infelizmente, depois eu larguei a língua. Eu retomei recentemente, uns 3 anos para trás, agora, pela importância, por conta do doutorado hoje. Mas voltando à questão lá do meu início, né? Então, essa questão da leitura já vinha, somei com a questão do alemão. E daí, quando eu estava no ensino médio, que veio aquelas dúvidas todas, o que eu vou fazer com 15, 16, 17 anos? E que vem, né? Poxa, eu não tenho habilidade nenhuma artística, eu não tenho habilidade nenhuma esportiva, eu não tenho habilidade... Poxa, eu não sei nada de matemática, eu sou um analfabeto de matemática. Eu não sei fazer troco de ônibus, cara. Eu não sei fazer troco. Se o cara... Sabe quando a pessoa volta 20 centavos? Eu falei, ferrou. Eu não sei. Não, se você me dá 10, me dá 20, eu te devolvo. Cara, vai dar tilt na minha cabeça. Eu não sabia nada de química. Eu falei, cara, eu sou um ignorante, cara. Eu sou um inútil. O que eu vou fazer, cara? Eu não sei vender um chiclete. Falei, porra, eu vou fazer o que eu menos não sei. Que é estudar, cara. E português eu sempre gostei. Olha que loucura. Eu sempre gostei de gramática, sempre gostei de literatura. Falei, bom, os caras que gostam de português, os caras que gostam de escrever, os caras que gostam de geografia, história, é direito. E fui fazer, né... Estudar entrei no terceiro ano. Eu nunca fiz pré-vestibular, eu só fiz terceiro ano. E no terceiro ano, cara, eu brinco. Eu não vou falar o nome da pessoa porque, né, tá gravado. Mas normalmente eu falo porque essa pessoa nunca saiu da minha cabeça. Mas eu acredito a esta pessoa a minha aprovação. Eu fui aprovado na UFES porque em determinado momento essa pessoa chegou pra mim e na época eu era meio largado, assim, sabe? Na época tinha umas apostilas em papel, as minhas apostilas eram todas rasgadas. Eu conversava muito, sempre fui muito falador e tal.
era meio mal vestido, tal, uma mochila meio bagunçada. Até que determinado dia essa pessoa virou pra mim, era mais ou menos metade do ano. Essa pessoa sempre sentava na... Sabe aquelas... Aluno pessoas... com você, então? Ele era um aluno? Era uma mulher. Sentou era um aluno na mesma sala e ela não ia com a minha cara. E ela sentava assim na fila da frente, era a primeira, assim, a famosa cheira-saco, sabe? Assim, o professor espirrava, ela anotava, e eu era o último. Eu sentava na última cadeira. Eram umas salas, eu estudei no Darwin, eram umas salas, 1 milhão de pessoas, assim, sei lá, 60, 70 pessoas na sala. E ela virou pra mim em determinado momento e falou: você nunca vai ser aprovado, você não tem condição de ser aprovado nem pra gari, quanto mais em direito. Cara, essa mulher, a partir desse momento, me fez ser aprovado. Porque eu sempre fui estudioso, mas mas quem me olhava não dizia que eu era estudioso. Porque eu era meio largado, mas estudava muito. Mas aí ela via você indo bem nas provas da escola, né? Não via não. Porque a gente não tinha muito contato e... Cara, tem aquele estereótipo, né? Entendi. Tem o estereótipo. Ela, né, de óculos, não sei o quê, com cara de bobinha, espirrando. Eu lá, brincando. Moral da história, eu passei direto no 3º ano. Eu fiquei 56º de 110. Metade ali pra baixo. E ela... Não passou. Não passou. Ela queria o quê? Direito também? Eu acho que psicologia. Caramba. Que no grau de dificuldades era muito... Na época, isso em 2021... 2001... Existia um ranking de dificuldades. Todo ano tem um ranking. Eu não sei como é que é hoje em dia. Mas na época... Quantidade de vaga versus quantidade de vestibulando, né? 23 anos atrás, 24 anos atrás, sei lá. Era CFO. Não sei nem se existe concurso de CFO ainda. Era o mais difícil. É mesmo? Era. CFO era dificílimo. Depois, medicina. Medicina depois de CFO? CFO era dificílimo. Não era qualquer um que fazia CFO. O cara que era aprovado de CFO era brabo. Porque o CFO, quando é aprovado, ele já passa, ele já recebe. Você sabe, né? Ele ganha pra estudar, cara. É um curso, assim, só de... O cara que você fala que é aprovado de CFO, você sabe que o cara é gênio. Era CFO, medicina e depois direito. E os demais eram bem mais, entre aspas, fáceis. Nada é fácil, mas eram mais fáceis e ela não passou. Cara, eu lembro que... Aí teve aquelas bagunças de aprovação e tal. A gente tava até no Buana, sempre no Buana, ali na beirinha do Darwin ali. Falei, cara, eu não quero ver minha mãe, eu não quero ver meu pai, eu não quero ver meu irmão, eu não quero ver ninguém. Eu só quero ver a fulana. Tinha um amor aí escondido, não tinha não? Não. Porque na época, o que acontece? Foi um desafio pra você, né? Ela te desafiou. O resultado da UFES, por conta de greve, só saiu muito tempo depois, meses depois, e as aulas já haviam começado. Eu optei por... Vou tentar, eu acho que eu vou passar. Embora no fundo eu achasse que não, mas caso eu não passe, eu corro atrás porque as aulas do Darwin e dos outros pré-vestibulares já haviam começado. Então, quer dizer, quando eu tava ali na zoeira, com farinha, com ovo estourado, com cerveja ali e tal, ela tava saindo. Então, naquela reta ali do Darwin, não sei se você sabe, eu tava no Buana, na esquina, hoje tem um prédio, antigamente não tinha, quando eu estudei era um terreno baldio ali, né? Um prédio onde tem o McDonald's ali na reta, sim, sabe? Cara, eu lembro que eu tava aqui na esquininha do Buana, todo bagunçado, todo sujo, e ao longo eu vi a fulana. Pois é, fulano. Eu sou aí, ó, o gari aqui que você tá dizendo. Passei, e você?
Isso marcou assim na minha cabeça. Mas aí eu entrei, então, no direito, e assim, só para... existem algumas lendas sobre a Faculdade Federal que podem até ser verdade hoje em dia. Eu não vou nem entrar nesse mérito se não é, porque eu não estou lá mais há pelo menos 5 anos. Porque eu fiz meu mestrado lá, na UFES, tá? Mas, na época, as mesmas lendas existiam. E na época era Fernando Henrique Cardoso, 2001, era governo Fernando Henrique, tá? E as lendas quais eram? Que não tem aula, que só tem maconheiro. Esse papo eu ouço todo dia. Que lá todo mundo odeia, sei lá, Cara, aí você entra, que uma coisa é o que se fala. Outra coisa é quando você entra. Rapaz, eu vou dizer pra você que eu tive todas as aulas, que os professores são extremamente exigentes. Eu não vi. Se teve, eu não sei. E olha que eu fiquei lá 5 anos da graduação, 2 anos de uma pós-graduação que eu fiz, depois eu fiz um mestrado, fiquei mais 2 anos, saí e voltei e fiz outro mestrado. Então, mais 2 anos. Então, deu mais de 10 anos nessa bagunça. Frequentando a faculdade. Frequentando quase que sucessivamente. Então, de 11 de novembro de 2002, foi minha primeira aula, meu dia do meu aniversário. Então, eu lembro perfeitamente. Até 2017, eu tive pequenos intervalos que não frequentei lá. Eu nunca vi no direito, tá? No predinho do direito, na área dos meus... porque ali só tem maconha. Eu nunca vi maconha lá. Se tem, eu não sei. Eu nunca vi. Porque os professores são todos comunistas. Essa é outra alegação. Se são, não apresenta. Veja, deve ter professor comunista. Eu não sei. Deve ter. Mas... tem outros que eu tenho certeza que não são. Porque eu tava lá. Entende? Então, assim... resumindo, você que passou também por uma faculdade... É estadual. É estadual. Estadual de Maringá. Mas o raciocínio é o mesmo. É o mesmo. O raciocínio é o Acho mesmo. que tribos existem em qualquer outra. Exato. Né? Qualquer outro. É um lugar de livre pensamento. Em lugares de livres pensamentos, você vai ter Se você quiser estudar, você vai ter todas as possibilidades. Se você quiser ficar só na vagabundagem, vai ficar também. É isso. Você vai ter o ateu, você vai ter o evangélico, você vai ter o testemunho de Jeová, você vai ter o maconheiro, você vai ter o cheirador, você vai ter... Cara, você vai ter o índio, você vai ter o não índio, você vai ter o rico. pobre, o rico. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com alguns estereótipos que se faz. Por exemplo, hoje eu tô na USP. Tô lá no doutorado da USP. Porque dia desse... então você... Tem uns amigos meus que brincam. Progressistas. Rapaz, eu não sei bem o que essa expressão diz, mas... a gente tá lá... A disciplina que eu tô discutindo hoje chama-se Categorias do Pensamento Jurídico. E a gente basicamente estuda a ligação da linguagem com o direito e como é que se dá na interpretação do direito. A gente estuda pragmática, a gente estuda semântica e a ligação disso com a interpretação do direito. Cara, em momento algum a gente fala de política, nem é nosso ponto e nem nos interessa. Então, basicamente é para dizer assim... não sei nem por que a gente veio para esse lado, mas... já deu algumas voltas. Na época, quando abriu, existiam essas lendas. Porque, não tem aula. Eu falei, pô, não tem aula, eu tô para você, porque para mim eu tenho. E muitas. Eu peguei na minha época de faculdade, eu peguei uma época de greve, realmente. Se eu não estou enganado, bem em 2000. Bem assim... Não, em 99. Bem assim no último ano da faculdade, se eu não estou enganado. Acho que foi isso.
Teve uma época de greve. Mas tirando essa época de greve, que durou uns 3 meses, eu não lembro um dia que a UEM não teve aula. Eu não lembro de um dia. E ó, é aquilo que você falou, quem não estudar não passa. É isso. Não passa. Pra entrar na faculdade não passa e pra sair da faculdade não passa. É isso. Então, assim... Aprendi a beber lá também, né? Porque eu era atleta, diferentemente de você, eu era atleta, não bebia. Quando entrei na faculdade, descambei, né? Mas não foi a faculdade que Não, fez. lógico, a Se fosse- amizade lá. Tá? O se fato de fosse- eu estar morando sozinho de república, aquela coisa toda. Acho que se fosse qualquer outra faculdade, Ia você acontecer, sim. poderia ter fazendo a mesma coisa. 18 anos, eu tinha largado o esporte, como eu falei. Tem uma certa situação, né? Exatamente. Aí, cara, eu entrei na UFES, já no primeiro período eu tive um professor brilhante, se ele estiver me ouvindo, eu tenho muita admiração até hoje, cara. Na verdade, eu tenho 2 professores da graduação que me marcaram muito. Primeiro é o Ángel, é um cubano. Ángel Rafael Castelhano. Meu xará ainda. Ele é um cara fantástico. Ele tem uma visão fantástica. E ele foi meu primeiro professor do primeiro dia de aula. Introdução ao estudo do direito. E ele fez direito aqui ou fez lá em Cuba? Fez em Cuba. Fez doutorado em Cuba e veio morar aqui. E esse cara, eu virei fã dele. E, cara, eu brinco que eu sou advogado desde o primeiro período. Então eu sempre tive uma outra cabeça. Eu nunca... Aí veja a cronologia e o contexto. Eu entrei em 2002. O que aconteceu em 2002? Era o governo Lula. No governo Lula, não sei se você lembra, o concurso público inflou. Lembra? Sim. O legal era fazer concurso público. Meu irmão, todo mundo fazia concurso e os salários... Foi no momento que o salário saiu de 1 para 4, 1 para 5... foi exatamente naquela separação em que o servidor público, e muito corretamente, tá? Não estou criticando, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. O servidor público foi extremamente valorizado. Então, dada essa valorização, o que aconteceu? Principalmente na minha turma e em todas as demais, principalmente do direito, evidentemente. Se você chegasse na minha turma, que tinha 55 alunos, 55 no primeiro, 55 no segundo semestre, tá certo? 110. Era 110, não sei como é que tá na UFES agora. Se você chegasse na minha turma e perguntasse, o que vocês querem? Aí era fazer carreira pública no direito. Tanto que eu acho promotor, que na minha procurador, turma, juiz. Na minha turma, vou chutar aqui, mas eu acho que deve ter 2 ou 3 advogados. E você entre eles. O resto são juízes muito bem sucedidos, muito espetaculares, mas juízes, servidores, promotores e outras carreiras. Todas realmente correram atrás. Então assim, eu fui muito total contra-fluxo. Porque 2002 foi o auge. Era quase que unanimidade falar que queria concurso, exatamente por conta dessa valorização que aconteceu ali no comecinho. Mas vocês ainda estavam no começo da faculdade ainda. Vocês ainda tinham que estudar mais 4 anos aí. Sim, mas pensa que tinha um concurso para técnico, lembra? Concurso técnico, você não precisa da graduação. Eu tive vários amigos que fizeram concurso de técnico. Entendi. Porque esse momento foi um momento histórico muito importante. Inclusive, estudante de direito podia fazer, por exemplo, ser escrivão da Polícia Civil. Exato. E tal. Ser estudante, você não precisava concluir a faculdade. E nesse período, precisamente em 2004, se não me falha a memória, teve a Emenda Constitucional 45. O que disse a emenda? Ela revolucionou o judiciário, colocou o CNJ, dentre outras milhões de coisas, foi a partir dali. Só que ela instituiu, então, um tempo mínimo para algumas carreiras. Antes dela, se você estava no 8º período, passasse para procurador da Justiça... Você podia ser procurador de justiça sem se formar. Você podia. Tenho vários amigos, gênios, que passaram, conhecidos, advogados, no 9º período, 8º período, o cara já...
já, assim, com um cargo gigante. Então foi a partir da emenda constitucional 45, lá de 2004, 2005, alguma coisa assim, que isso mudou. E eu tava no meio da faculdade, eu tava ali naquele Você se formou burburinho. em 2005? Eu me formei em 2007. 2007. 2006. No final de 2006 para 2007, eu acho. Não, 2007. Você entrou em 2001. 2002. 2. Então é 2007. 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. 5 anos. 5. Então 6. Foi final de 2006, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente, mas acho que foi. Cara, aí... Então eu fui totalmente contra a maré. Todo mundo queria concurso. Você foi pra... E eu fui, Até porque se todo mundo queria concurso, ia sobrar dinheiro pros advogados, né? Só que veja também o contexto histórico daquele momento. A advocacia estava em baixa. Por quê? Eu não sei bem exatamente por quê. Mas naquele período, até recentemente, a advocacia estava bem baixa, bem desvalorizada, vamos dizer assim. Eu imagino que nessa época também a advocacia, né, que estava embaixo, acho que ela estava muito saturada. Tinha muito curso que formavam advogados também, né? Era, assim, eu sou de Santos, né? Sou do litoral, né? Lá de São Paulo. E eu lembro que tinha umas 6, 7 universidades de direito em Santos, quer dizer, eu ficava pensando assim, todo ano, só aqui em Santos, que é uma cidadezinha desse tamanho, sai 300 advogados, esses caras vão ter trabalho aonde, né? Eu pensava nisso. Não vai dar. Pois é, aí eu durante a graduação, eu cometi um erro, hoje eu vejo que foi um acerto, mas na época eu achei que foi um erro. Eu era o pior estudante da graduação. É sério, eu brinco que eu era um chimpanzé na graduação, porque eu escolhi, assim, algumas disciplinas, algumas matérias que eu gostava, e as outras eu simplesmente, cara, ignorava solenemente. Eu estava de corpo presente, às vezes nem de corpo presente, assinava lá a presença e ia embora. E vazava. Vazava. Eu fazia muito isso com sociologia, filosofia. Fazia ali o básico. Dia desse eu ouvi essa expressão abominável, né? Que é eu fazia o máximo do mínimo. Cara, essa expressão é abominável. Depois que eu vi o quanto que ela é esdrúxula. Mas na época eu era um chimpanzé de 20 anos de idade, o máximo que eu tinha na cabeça era cocô, né? Assim, uma besteira. E gostava eu gostava muito da disciplina do Angel. E um outro advogado que me chamou, que me marcou, você deve já ter ouvido falar dele, que é o Tariq Moisés Moussalem, é um grande advogado. Ouvi falar já. Tributarista também. E ele... Já dava aula de tributo. Não, ele me deu aula no segundo período, olha que legal, no segundo período de Teoria Geral do Direito. Ali eu falei, porra, bicho, é isso que eu quero, com certeza. Ali eu fiquei psicopata naquele troço. E ele veio com uma visão diferente da visão dos demais. E eu entrei pro clube. Uhum. Clube Tariq, vamos dizer assim. Tanto que eu acompanhei, depois ele foi meu orientador no TCC, meu orientador no mestrado, meu orientador na pós-graduação. E aí eu falei, cara, é o que eu quero. Então, no segundo período, eu já comecei a estagiar em escritório de advocacia. Uhum. Estudei muito. Sempre fui muito... Aí eu fiquei psicopata. Aí eu fiquei nerd pra caramba. Comecei a comprar muito livro, já desde essa época. Eu falei, pô, já que eu não tô pagando faculdade, eu compro em livro. Legal. Meu investimento. Tanto que hoje eu tenho mais de 6 mil livros na minha biblioteca. Cacete, Paulo. Eu tenho uma baita biblioteca. Assim, é meu hobby, um dos meus hobbies, né? Assim, é ter uma... Eu tenho muito orgulho da minha biblioteca, eu brinco. Legal. Mas aí eu comecei desde esse período. Desde esse período eu fui comprando e tal. E sempre acreditei muito que o conhecimento em si, bunda na cadeira, era muito importante. Até chegar um determinado momento que eu achava que isso era o suficiente. Tô vendo ali os livros do Dale Carnegie. Uhum.
por que ele entrou na minha vida? Esses livros eu li, acho que a maioria deles. Porque eu fui, graduação, fui trabalhando em bons escritórios, comecei a ser uma referenciazinha do cara estudioso, do recém-formado estudioso, porque hoje se o cara liga Lé com Cré, ele tem superioridade sobre os outros, porque o negócio tá tão feio, o mercado tá tão feio. Faz sentido. Tô sofrendo muito no mercado. Se você ligar o Lé com Cré, pô, bicho, você é diferente. Então eu não era nada demais, eu apenas ligava o Lé com Cré. E tinha brio. E corria atrás, estudava como um louco. E eu, graças a Deus, passei em bons escritórios que me desafiaram. Passei, como é para falar bem, então eu posso falar os nomes. Eu passei pelo Dr. César Piantavin, um grande abraço se ele estiver assistindo. Passei pelo próprio escritório do Tarek, que foi uma baita escola. Passei pelo Fiorotti, Alexandre Fiorotti, virou meu amigo até hoje, somos parceiros em alguns processos, ele me... Assim, eu fui passando por vários escritórios e eu fui pegando o melhor... O escritório que você tá recentemente também é uma pessoa muito conceituada, não é? Não, é o meu. Hoje eu tô no meu. Quando nós nos conhecemos... Guido. Passei pelo Dr. Guido, pronto, esqueci. Era ele era muito conceituado na área dele, né? Grande tributarista. É um senhor de quase 90 anos. Isso. Ele tem mais de 65 anos de experiência na advocacia tributária. Isso. Ele é um então monstro. hoje você saiu e montou o seu escritório. Eu tenho meu escritório com meus foi recente agora, né? Tem uns 2 anos? Não, tem 4 anos. Caramba, a gente se conhece há tanto tempo. Foi no início da pandemia. Que eu saí do escritório do Dr. Guido. Eu tive uma proposta em São Paulo que não se concretizou para ser advogado de um fundo lá. E ainda bem que não se concretizou, porque eu acho que eu não ia ser feliz lá. E acabou que eu conheci meus 2 sócios, que é o Sandro Risato e o Josmar Pagotto. Hoje eu tenho a PRL, que é Pagotto, Risato e Lira, Sociedade de Advogados. Entendi. Fica ali na Enseada, é uma casa. Cara, nesse meio tempo, eu comecei a sentir que eu sabia, e de fato eu comecei a saber bem. Porque aí eu fiz o mestrado, eu passei em primeiro lugar no mestrado. E se tem uma coisa que quebra o ser humano, é a vaidade, né? A gente lá a gente estuda muito sobre isso para evitar essas coisas, porque a vaidade nos cega às vezes. E você vê um moleque de 23, 24 anos, vaidoso, é uma bomba relógio, cara. Eu acabei trocando os pés pelas mãos muitas vezes na minha vida exatamente por essa porcaria dessa vaidade. Porque você começa a cometer o erro de achar que você é melhor do que outra pessoa simplesmente porque você escreve melhor, porque de fato eu escrevia, de fato eu fazia uma boa pesquisa, só que nem tudo é escrita, né? Existem milhões de fatores, você sabe muito melhor do que como usar esse conhecimento, né? Exato. E eu era um bicho relacional, porque eu era bom naquilo, mas um analfabeto social, vamos dizer assim. Isso eu só fui reparar muito tarde, cara. Muito tarde, assim, agora recente. Que eu comecei a me alfabetizar socialmente. Só que, qual é o lado bom disso? O lado ruim é que eu fiquei muitos anos com essa vaidade errada que me guiou, que me trouxe muita coisa boa, mas me trouxe coisas ruins. O lado positivo é que a alfabetização social, ela não demora. Né? Se você tiver é uma virada de chave, um direcionamento correto, você rapidamente... Daí que eu comecei a ler os livros do Dale Carnegie. Daí que eu comecei... Aí eu vi a importância, cara, de contratar... O pessoal ri hoje, mas pelo menos a mim me ajudou muito. Eu fiz um curso de coaching, cara. Eu fiz um processo de coaching. Cara, me ajudou... Uma beleza. Então, assim, se alguém estiver assistindo e tiver interesse,
claro, sem fazer propaganda nem para X, nem para Y, nem para Z, mas escolha um instituto bom ou uma pessoa séria, responsável e faça. Pra destravar certas coisas, né? Cara, porque... Você sabe por quê, cara? Pelo menos a minha impressão, e eu não ganho dinheiro com isso, nunca ganhei... Não tenho parceria com ninguém, então eu tô falando honestamente. O coach me ajudou a fazer um raio-x da minha vida, cara. Só isso, João. Porra, só? É tudo isso. Uhum. Porque quando você vê, você consegue ver você mesmo. Uhum. O tanto Isso foi em que ano, João? Cara, isso foi em 2018. 17 para 18. É pouco tempo mesmo. Agora, eu tô falando, eu era um bicho. E por ser um bicho social, a minha energia consumida para conseguir as coisas era 100 vezes maior. Uhum. Porque eu era um bicho, eu era um cara muito intragável. Muito travado, né? Muito travado. Eu achava que só aquele conhecimento técnico, só o QI importava. Uhum. E o QE, que é o emocional, eu passava por cima. Cara, aí até que eu fiz um curso de final de semana. Eu peguei um panfleto na rua. Falei, cara, eu vou fazer esse troço. E fiz. Rapaz, coisas simples. Por exemplo, se você pegar o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala que se você lembrar o nome de uma pessoa, você vai fazer essa pessoa gostar mais de você. Olha que coisa simples. Ou seja, se o seu nome é Rafael, você chama essa pessoa Rafael, cara. Tudo bem, Rafael? O Dale Carnegie, ele fala que se você chegar com um sorriso no rosto, você vai ser muito melhor aceitável, sem dúvida, aceito, do que se chegar com a cara amarrada. Cara, mas isso... Os críticos, né? Isso é papo de coach, besteira. Cara, você pode achar o que você quiser, você pode achar que a sua filosofia é melhor do que a outra, mas, meu irmão, vamos lá. Tão básico isso, vai né? te matar chamar o nome do cara? Então, é tão básico, né? Porra! Isso chama-se simpatia, até. Simpatia Não, tudo bem que você concorda com a filosofia de Hegel, que você é Kant, que você é o papa da filosofia. Mas é difícil você chegar e dar um sorriso, cara. Isso não tem embasamento científico. Tá, meu irmão. Mas você não pode dar um sorriso. De certa forma tem, né? Que a gente usa tanto o rapport pra vender, pra se comunicar, pra se envolver. O rapport é algo científico. O Dale Carnegie fala numa das leis deles. Cara, porque eu já li esse livro umas 2 ou 3 vezes. Outra, a melhor forma de ganhar um debate é evitando o debate. Faz sentido. Faz sentido. Hoje, você me acompanha nas redes sociais lá. Você já me viu dar uma opinião política? Você nunca vai ver. Por mais que eu tenha, óbvio que eu tenho. Você já me viu falar de... Cara, eu já tive a minha época, nessa época que eu era bicho. Rapaz, eu queria ser o cara polêmico. Eu queria ser o cara que... Eu era o famoso do contra. Tinha uma procissão, eu queria falar contra a procissão. Tinha o X candidato, eu queria ser o Y. Tinha o água, eu queria ser o fogo. Cara, pensa só. Se eu dar uma opinião religiosa X, o cara que vai me ouvir, vamos dizer que ele é Y. Uhum. Ele vai me odiar instantaneamente. Por causa daquela opinião que pra mim não faz a menor diferença. Pra ele também não faz. Só que ele se magoou por algo que eu supostamente falei e que não tem nada a ver com ele. Eu não tenho nada contra o cara. O cara me odeia instantaneamente. Às vezes nem é o que eu penso, porque às vezes a gente coloca lá umas ideias que são umas bobagens, que você tá com raiva na hora, ou que você pensou uma besteira na hora, e que não é o que você é, não é o que você pensa, não é o que você sente. Ou seja, aí o cara pega uma frase que você colocou ali na bobagem, né? E ele te odeia, cara. Só por causa daquelas
30 palavras, 20 palavras. Uhum. Isso, peraí, cara. Se isso pode acontecer, por que eu vou... Ou seja, pra que eu vou correr o risco? As pessoas já não gostam da gente quase que pressupostamente. Claro que com exceções, graças a Deus. Avisou. Que o papo tá longo. Tá longo? Foi mal, desculpa. Vamos mas faz parte. É que nós temos o prazo pra terminar. Tá. Caramba, passou rápido mesmo. Passou muito. A gente, na verdade, só ficou conversando mesmo. Foi um papão mesmo da sua... A gente já deu tantas voltas aqui. Mas só pra eu concluir uma coisa aqui. Na próxima vez que você vier gravar comigo, eu vou trazer uma cervejinha. Só pra eu concluir uma coisa aqui. Mas hoje também existe uma super importância, ou estão dando uma super importância a questões emocionais e colocando de lado questões técnicas. Uhum. Também a balança pendeu para um outro lado. Porque é o que eu falo, muitos advogados chegam lá no escritório, pô, tô querendo tal, então tá bom, faz essa petição aqui. É sofrível, é horrorosa a petição. Mas a pessoa é maravilhosa. Tem um QE, né? Um coeficiente emocional fantástico, tem mesmo. Uhum. Meu amigo, só que para encher aquele pacotinho ali de Ruffles, vamos brincar assim, para encher de conteúdo para ficar sustentável, são pelo menos 5 anos, 10 anos daquela pessoa. Eu prefiro chegar um bicho, em 6 meses eu dou um jeito nela, do ponto de vista emocional. Uhum. Agora, o inverso é mais difícil. Entendi. O cara é maravilhoso, o cara é bacana, o cara é maleável, o cara trabalha em equipe, tem uma boa oratória, essas coisas, né? Sim, que tem um bom comportamento, uma boa atitude, postura. Ele é simpático, sim, mas não para em pé. Tem presença, mas não tem conteúdo. É o famoso, né? O famoso Cerca Lourenço ali, né? O gente boa. Tá, gente boa. Perfeito. O gente boa é importante. Tá, mas mão na massa. Técnica. Com as suas empresas lá. Pô, você tem técnica, meu amigo. Você é gente boa, claro. Mas é técnica. Vamos dizer assim, a minha postura abre o caminho, mas se eu não tiver conhecimento, a empresa não vai melhorar. Ela não vai mudar, ela não vai dar resultado. Exatamente. É com conhecimento que acontece. Eu lembro que quando você chegou aquele cliente que eu te indiquei, eu falei, cara, eu melhoro as suas vendas. Uhum. Então você sabe o caminho. Uhum. Não adianta você chegar lá, você vai melhorar suas vendas. Sim, mas tá, e agora? Qual é o caminho? Qual é o segredo, né? Qual é o segredo? Continua na gente boa, tapinha nas costas e... Eu tenho alguns concorrentes assim, tá? Não, quem não tem? Advocacia, cara, é o que mais tem. Só que aí... aí você vê, rapaz, isso não se sustenta. Com certeza. Tem advogado, tem consultores como você, tem contadores. Qualquer profissão tem um cara com conteúdo e tem um cara que só parece que tem conteúdo, né? Que você não precisa de uma lupa muito grossa, não. Um óculos desse aqui magrinho, se você olhar assim, você vê que o cara... Só tem papo. E essas pessoas, a um primeiro momento, elas tiram um cliente nosso. Tô mentindo? Tem, verdade. Mas não sustenta. Essas pessoas... Eu tenho um grande cliente que eu, ano passado... Obviamente não posso ficar falando nomes. Ano passado, ele optou por um desses fulanos. Cara, eu falei pra ele... Se eu tivesse no seu lugar, eu faria o mesmo. Olha que forte. Você sabe por quê? Porque o meu marketing, porque a minha forma de vender tá um lixo mesmo. Uhum. Ou seja, eu reconheço o meu erro do meu escritório, porque foram eu e meus dois sócios, para vender o serviço X para essa empresa. E eu, cara, sabe como... Você tem experiência, você sabe como é. Na reunião você sabe se o cara vai fechar ou não. Sem dúvida. E ali eu tenho certeza... Não choquei o necessário. Que este cara
não vai fechar. Eu tenho certeza. E eu falei pra ele, quando ele veio falar, cara, a gente optou pelo X. Falo, se eu fosse você, eu faria o mesmo. Dada a circunstância, dado esse contexto, porque nós somos uns lixos, eu e meu sócio. É porque hoje em dia é muito aquela coisa de que não basta ser bom, precisa também parecer bom, né? O problema é, se você só parece, também é problemático. Não. É pior. O ser bom é o importante. Que hoje em dia, para as pessoas saberem que você é bom, você precisa parecer bom também. É que tem muito aventureiro que só aparece bom. Só que na aparência ele ganhou aí 6 meses, 1 ano e meio. Porque... E teoricamente ele vai sobrevivendo nisso, né? Meio que dando tombinho em tombinho, né? Aí daqui a um ano ele vai pra outro, só que ele vai botando dinheiro no bolso. Eu cansei de substituir um monte de consultor aí que só tem isso. Gogó. Cara, o que aconteceu? O contrato era de X tempo. Aí ele me ligou, João, a gente não vai renovar com fulano, não. Eu falei, eu sei. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas olha que paradoxo. Se eu tivesse no seu lugar, eu contrataria o fulano. Mas eu sabia que você não ia continuar. Aí eu perguntei, fulano fez o quê, cara, no serviço X aí? João, pouco, quase nada, pra não dizer nada. Eu falei, eu não falei? Mas você tá certo, porque nós estamos passando por na consultoria de marketing jurídico no escritório. Porque o mundo jurídico é diferente, né? A gente não pode botar outdoor, a gente não pode... Então, nós temos que respeitar as leis, né? Da OAB e tal. Então, nós temos uma pessoa que está nos fazendo essa assessoria pra gente falar o que a gente pode, o que a gente não pode e como. E eu contei este caso pra nossa assessora. Um caso que eu falei... Até essa semana foi o assunto. Com meus outros 2 sócios, eu falei... O nome dela é Vera. Olha, um abraço pra Vera, se ela estiver assistindo. Espero que ela esteja. Falei, Vera, olha que fundo do poço. Era um cliente que já me conhecia há anos, que confia no meu trabalho. O controller, o contador, todo mundo sabe. Eu já mostrei resultados para essa empresa. Porém, para este serviço X, eu fui com os meus sócios. Eu falei, poxa, eu vou aumentar as chances. Eu piorei as chances quando eu fui com os meus sócios. Nós chegamos, nós 3 fomos 3 bestas, falamos 3 bobagens. E ali naquela mesa de reunião com os diretores e tal, eu saí, eu falei pro meu sócio, que não ia pegar a conta. Foi um lixo. Nós somos 3 lixos. Eu lembro dessas palavras dentro do carro. Se esses caras nos contratarem, eu mesmo falo, não quero não, porque eu não mereço. Claro. Moral da história, eles contrataram o X, passaram-se uns meses e o X não colou. Como é a importância do marketing certo. Eu vou te contar um exemplo que aconteceu agora muito recentemente. O papo foi agora, essa semana, faz 2 dias. Se não foi terça, foi quinta-feira, foi depois do feriado. No dia do meu aniversário, 11 de abril, quinta-feira, eu dormi em Cachoeiro, na casa de um dos grandes clientes meus, amigão, irmão meu, já até gravou comigo, Anderson, da Biomultiflora. Ele tinha me indicado para um empresário lá em Cachoeiro, foi lá em Cachoeiro que eu dormi lá, para eu fazer consultoria lá. E eu tinha marcado no dia seguinte do meu aniversário, cedinho, porque eu ainda ia para Venda Nova atender um outro cliente meu que também já gravou aqui comigo, que é a Mascarelli lá, o Rodolfo. E eu me esqueci completamente, não fui. Eu simplesmente acordei e fui para Venda Nova, esqueci de passar na empresa desse empresário que estava querendo me contratar. E eu já estava enrolando ele há praticamente 1 mês para ver se encaixava a agenda. E eu dormi na casa desse meu cliente para ir lá. E eu acordei de manhã e simplesmente fui para Venda Nova. Quando eu cheguei em Venda Nova, é que eu lembrei, eu falei, meu Deus do céu. E eu dormi lá por causa disso, de certa maneira, né? Comemorei meu aniversário e tal. Mas enfim, pedi desculpas e falei que a minha próxima
ida à Venda Nova, eu não iria falhar novamente. Eu acho que ia botar agenda, alarme, ia fazer o que fosse, né? E realmente foi uma mancada que eu não costumo dar mesmo. Parece que foi algo premeditado, sei lá. E aí, falei com ele essa semana, falou, ó, tal dia eu vou dormir em Cachoeiro de novo. Aí eu vou na vossa empresa no dia seguinte. Aí ele, contratamos outra consultoria. Aí eu falei, então tá bom, boa sorte e tal. É daí mesmo de Cachoeiro? Não, é daqui mesmo de Cachoeiro. Eu falei, então tá, então boa sorte. Aí eu comentei com esse meu cliente, que foi quem me indicou, né, que eu dormi lá. Falei, Anderson, se for quem eu tô pensando, aí de Cachoeiro, daqui a 6 meses você pode apostar que das duas uma. Ou esse cara nunca mais vai querer saber de consultor porque foi uma experiência horrível, ou ele vai me procurar de novo. Porque eu já substituí o fulano em umas 4 empresas. E eu sei que ele não entrega nada, né? Então, vou ficar aguardando. Ou ele não vai mais querer consultoria porque a experiência foi tão ruim que ele não quer mais consultoria. Isso pode acontecer. Sim. Eu já cheguei várias vezes em cliente para falar de consultoria e ele tinha um pé atrás com consultoria muito grande por conta de experiências ruins no passado, né? Com direito acontece, com todo mundo, né? Contador e tal. Ou ele vai me procurar, porque eu já substituí esse cara umas 3, 4 vezes, eu sei que ele não entrega, né? Então é bem isso aí mesmo, não adianta você parecer bom, tem que ser bom de fato, né? E uma outra questão, acho que na sua área também é muito assim, nós somos muito parecidos, né, Rafael? Claro, de trabalho, é muito parecido. Cada um na sua especialidade, mas como atuação é parecida, Mas como atuação, né? É muito parecida ou igual. Tá? Claro que dependendo da regulamentação, que no direito é diferente da sua, mas essa questão de você ter os consultores XYZ gogozeiros, isso acontece na advocacia. Só que tal qual a advocacia, a consultoria, talvez a consultoria seja mais rápida de ver isso. Porque a advocacia dá pra você dar uma enrolada. Porque depende também de terceiros, né? Quando é processo e tal, né? Exato. Por exemplo, o processo tá demorando. O advogado do gogó... Claro que o processo demora, tá? Não é do gogó. Mas ele usa, né? Ele usa esse testemunho pra perpetuar mais, né? Por exemplo, esse dia desse eu peguei um cliente, cara, que veio do advogado X. Rapaz, quando eu vi a defesa do advogado X, tinha 3 páginas. Num processo gigante. Eu falei, cara, você tá de sacanagem, cara. A defesa administrativa. Ou seja, o cara pegou o dinheiro, fez qualquer porcaria, deu na mão mesmo de qualquer estagiário porcaria, o cara escreveu qualquer bobagem e botou o dinheiro no bolso e falou que vai. Só que nada, ele ganhou 2, 3 anos aí nessa. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu estava falando com os meus sócios esta semana. As pessoas vão voltar pra gente? Vão. Porque a gente trabalha de uma forma muito séria. Claro que a gente não é unanimidade, ninguém né? Claro. Nem Jesus. A unanimidade Cristo é boa. Mas, em regra, o cliente que consegue enxergar que tem um mínimo de noção, ele sabe que a gente não vende ilusão, a gente não vende terreno na lua. A gente é sério. Só que até este cara concretizar a seriedade comigo, ele vai cair muito na lábia de XYZ. Sim. Até porque todo mundo quer economizar, e aí às vezes vem um cara com uma lábia melhorzinha, ainda faz um pouquinho mais barato, né? Não, eu tive um outro cliente, até que eu gosto muito deles. Uma empresa muito séria, muito boa. E nós tivemos assim uma falta de comunicação, vamos dizer assim. Se ele estiver assistindo, ele vai saber que eu tô falando dele, claro. E ele decidiu voltar para um escritório do qual ele saiu e teve problemas, principalmente com cobranças indevidas de supostos honorários. Eu falei, mas fulano, você vai voltar para o escritório que queria te meio que extorquir, né? Não, definimos, isso é decidido. Tá, decidimos. Tudo bem. Assim, até hoje, que é relativamente recente. Mas eu falei pro meu sócio, cara,
a chance de dar problema é enorme. Enorme. Problema, assim, técnico, eu digo, tá? Nas defesas X lá. Cara, a chance é enorme. Esse escritório não tem uma área especialista nessa parte e tal. Mas o que vai acontecer? Faz parte do mercado. Só que aí ele vai vir numa situação em que o pescoço dele ele já tá quase morto, já tá quase enforcado. Aí vai ficar cada vez mais difícil, vai ficar cada vez mais caro para ele também. Né? Exatamente. Mas é uma opção. Faz parte do mercado. Marção ali, tá tudo certinho, Márcio? Vamos se despedir então, meu amigo? Porque de fato o papo aqui... Falando pra caramba. Eu fiz só uma pergunta, Márcio. Uma pergunta. Trabalhar com advogado é isso, olha lá. Conversar com advogado é isso aí. Mas foi muito bom. Até o alemão te ajudou a entender mais a Segunda Guerra Mundial ou não? Ajudou. Não, ajudou. E é engraçado que foi se encaixando, né? Porque aí se encaixou com doutorado agora. O meu orientador valoriza quem fala alemão. Ah, é? Que legal. Então, assim, eu consigo ler textos em alemão jurídico. E a advocacia alemã é forte no mundo, né? E principalmente a doutrina, né? Os textos. Porque a gente esquece algo muito óbvio, só que a gente não sabe. Porque a gente é criado na ignorância. Olha isso. Existe um mundo doutrinário escrito em inglês, por exemplo. E nem todos esses livros em inglês foram traduzidos para o português. Aliás, a minoria foi. E ainda assim, quando são traduzidos, estou falando do inglês, que é mais simples, são traduzidos, eles muitas vezes... De forma errônea. É ruim a tradução. Não vou generalizar, porque existem ótimas traduções. Mas muitas vezes... Então, o que é o melhor? É você ir na fonte, nem não ler o que o outro... Ele pode ter mudado muita coisa, o contexto. O contexto, né? Se isso no inglês acontece, imagina para o alemão. Que, obviamente, eu não tenho dados científicos, numéricos, mas eu chuto que deve haver menos tradutores de alemão para português do que de inglês para português, concorda? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, ou seja, imagina a gama de textos em alemão que não foram traduzidos, e ainda que tenham sido traduzidos, é melhor você beber na fonte. Claro. Mas assim, o que eu quis dizer juridicamente a escola alemã é muito forte. É muito forte. Principalmente no tributário. Principalmente no tributário. Rapaz, ontem à noite, cara, eu tava aqui no celular, eu tava pensando de uns artigos em inglês de linguagem. Olha onde é que a gente vai, né? Rapaz, aí eu paguei lá $41 para ter acesso a um site de artigos científicos. E, cara, é um mar de artigos tão gigantesco, todos em inglês. Alguns em alemão, alguns em espanhol e tal. Que você fala, porra, mas eu não tenho acesso a isso. Não tem acesso porque você espera os traduzidos. Entende? Então, dá uma dica aí. É importante o ensino da língua. É muito importante saber pelo menos o inglês, gente. Eu te contei que meu filho tá fazendo ensino médio na Inglaterra, não? Não. Que bom, cara. Ele foi com 12 anos, tá com 16 anos agora. Ele já passou em 2 vestibular, começa em agosto. Aqui no Brasil? Não, lá. Em País de Gales, em Cardiff. Tá lá, eu mandei com 12. E ele tá lá, e agora passou em 2 vestibular. Um deles, ele inclusive vai fazer estágio dentro da própria faculdade remunerado. Olha que maravilha. De programação. Começa em agosto. Ele vem de férias agora em julho. E ele foi pra lá praticamente sem saber falar inglês. Então, assim, ele aprendeu rapidamente a ponto de ser um bom aluno, passar de ano nos 3 últimos anos. Que eu mandei em agosto de 2020.
E agora conseguiu passar em 2 vestibular público, né? Lá, de graça. Não precisou nem de... Porque ele consegue a bolsa integral ou ele consegue o financiamento onde ele vai pagar depois que se formou, né? Ele conseguiu a bolsa integral, não vai precisar nem reembolsar. Então, cara, assim... E é engraçado que muitas pessoas... mas eu não consigo pronunciar. Mas eu não consigo falar. Cara, se você conseguir ler... E ler inglês não é a coisa mais difícil do mundo. Se você tiver um pouco de esforço e técnica básica... Pelo menos entender, né? Você entende textos. Consegue entender os textos são entendíveis. Interpretar o texto. São interpretáveis. Você pode não saber falar a palavra, mas você sabe interpretar. Isso aí. Isso vai abrir um mundo de possibilidades que muita gente não se dá conta. Uhum. Não tem noção do que pode... Você tem o exemplo do seu filho, Sim. né? Então, agora eu tô pensando em mandar o do meio agora. E principalmente outros idiomas, cara, porque um idioma é a visão de mundo daquela cultura. Uhum. Então você, por exemplo, uma curiosidade. Em alemão, normalmente, os verbos vão para o final. O que significa o verbo ir para o final? Significa que você precisa esperar o que o outro está falando terminar, para eu saber o que ele está querendo dizer. Basicamente, claro que quando você fala o idioma, você já sabe o que o outro vai falar. Mais ou menos. Uhum. Existem estudos, olha isso, Umberto Eco, um grande linguista, o autor de O Nome da Rosa, de alguns livros clássicos. Humberto Eco tem uma teoria. Uma vez Humberto Eco viu que os ingleses, eles se cortavam. Cortavam, assim, na fala, lógico. Uhum. O italiano é assim... O alemão não. O alemão fala... E escuta. Terminou de falar? Agora eu falo. Uhum. Terminou de falar? Fala. Uma das hipóteses de Humberto Eco para isso é que como o verbo vai para o final... Você tem que aguardar eu falar, porque senão você não sabe o que eu vou falar. Uhum. Eu posso falar uma frase inteira com vários adjetivos, vários substantivos, só que o verbo tá lá no final, cara. Uhum. Se você não espera eu terminar de falar, você não vai saber o que eu falei. Você não pode ficar me cortando porque o verbo tá no final. Então isso diz da cultura. Uhum. Né? A língua... Por isso que chamam que eles são mais frios até, né? Exato. Quando você faz um comparativo, como você acabou de fazer italiano, inglês e alemão, entre os três falam que a cultura alemã é o comportamento mais frio, a atitude mais fria, né? Sim. Pode ser também por conta disso. Em tese... Eles escutam 100% para poder criticar 100%. Em tese... Claro que existem algumas variações que a gente pode fazer por meio de adjetivações, etc. Mas, em tese, não existe gerúndio no alemão. Uhum. Então, ou você faz, ou você não faz. Não existe fazendo. Entendi, perfeito. Grosso modo aqui, tá? Porque depois tem uma pessoa que fala alemão, é mentira, tem. Tem um determinado contexto, dá pra fazer. Mas, em regra... É isso. Você bebe ou você não bebe. Uhum. Não é igual, né, aqui no Brasil. Não, estou fazendo, tô indo. Você nem saiu de casa ainda, tô chegando. Né? No inglês tem muito isso. Tem o... Em alemão não tem. Então, o alemão é preciso, meu amigo. O alemão, você marcou 8 da manhã, não é 8:01. Uhum. Não é 8:02. É 8. Uhum. E quando você convive com o alemão, você vai vendo como ele dá importância a isso, cara. Você quer desrespeitar um alemão, é você marcar 8 e chegar a 8:01. Eu não tô falando 8:10, como o brasileiro, 8:15, 8:20. Não, é 8:01. Teve uma vez na minha família alemã que a gente trocou família, né? A gente brinca. Era um evento, uma festa, sei lá. Meu pai alemão lá, aí eu... marcado, tipo, 8 horas. Eu cheguei a 8:01. Literalmente. Quando deu 8 horas, meu pai alemão... Cadê o João Paulo que está atrasado? Que absurdo.
Cara, aí você fala, pô, mas como que eu posso estar atrasado por 1 minuto? Ele me repreendeu por 1 minuto. Não é brincadeira. Assim, e você vê que cada cultura tem a sua própria realidade. E isso transparece na língua. Sem dúvida. No idioma. Então, voltando à questão business, principalmente na minha área jurídica, galera, estudem, leiam, leiam principalmente livros clássicos, livros bons, saiam dessa questão, claro que tem a sua importância, mas saiam dessa questão de ser o X facilitado, o X sistematizado, o X, sei lá, resumido. Para de querer encurtar o caminho, né? De querer dar bypass, caminho, né? Cara, entenda, eu brinco assim, vocês acham que o Michael Phelps tinha uma vida normal? O cara vivia. Você acha que o Michael Phelps dormia 8 horas, encontrava com a namorada, ia pro cinema, depois ele ia lanchar, depois ele ia pra igreja, depois ele encontrava com a família e almoçava no domingo em felicidade? Cara, se você quer ser diferente, você tem que fazer algo diferente. Você tem que pagar o preço, cara. Meu irmão, vida... Sabe, você já deve ter feito isso, a roda da vida. Quem nunca fez, já, né? Mais de uma vez. Quem já fez um processo de coach já deve ter feito. Meu irmão, a sua roda da vida, ela só vai ser redondinha se você for medíocre. Medíocre não é coisa ruim. Medíocre significa mediano. Então, se você for um cara mediano, que não é problema nenhum, tá? Cada um quer a vida que quiser. Sou mediano, eu quero ter uma vida ali, padrão. Você vai ter a sua roda da vida redonda. Claro. Você pode fazer tudo. Agora, você quer ser um empresário. Quer se destacar em algo. Você quer se destacar. Você quer ser um grande consultor. Tem que ter pico em alguma coisa, né? Cara, a sua roda não vai ser redonda. Porque você, obviamente, vai ter que trabalhar mais do que o normal. Estudar mais. Você vai ter que estudar mais do que o normal. Você vai ter que investir mais dinheiro do que o normal. Para algum lugar, cara, vai ter que ter pico. A coberta é curta. Você vai esquentar seu peito, mas vai abrir seu pé, né? Então, aí as pessoas, não, mas a roda tem que estar redonda. Cara, não vai estar. Você acha que o Michael Phelps tem a roda da vida dele redondinha? Ou tinha, né? Porque ele aposentou. É aquela frase, né? Você quer ser feliz ou ter razão, né? Pois cara, aí eu vejo os meninos chegar lá no escritório, poxa, mas eu tô recebendo, é muito injusto. Eu falo, cara, você quer aumentar o seu salário? Quero, claro. Então é muito simples. Você tem que fazer algo que eu veja que é tão importante esse algo que eu aumenta o seu salário, não porque você é legal ou porque você merece. Ninguém aumenta o salário de alguém porque a pessoa merece. O empregador aumenta o salário de alguém porque ele precisa de você e fica com medo de perder você porque você já está dando resultado. Entenda essa lógica. Se eu puder deixar só para quem está começando em qualquer ramo, né? Eu acho que isso serve para contabilidade, para direito, para caixa de supermercado, para consultor e X. O salário só aumenta quando o empregador pensa que pode perder você pro seu concorrente. Se você chegar contando historinha triste porque meu filho tá doente, cara, isso não vai. Não deveria, pelo menos. Veja, eu não tô dizendo que eu concordo que eu discorde. Eu estou dizendo como é. Isso não vai mudar. Porque eu tô apertado, a minha mulher perdeu o emprego. Falei, cara, isso não vai mudar a realidade. Você quer aumentar o seu salário? Você precisa contar uma história para o seu empregador. É só você ser um cara destacado. Como fazer para eu te dar mais resultado? O seu salário vai aumentar. Pronto. Meritocracia.
Sabe por quê? Porque aí eu vou olhar e falar assim, cara, esse cara é tão pesado. Tudo bem, ninguém é insubstituível. Claro. Mas a gente pode dificultar essa insubstituição. Uhum. Quando você dificulta... Você se valoriza. Agora, ser igual a qualquer um... Ah, porque eu faço uma petição... Meu amigo, isso aí, cara, qualquer peixinho do 2 neurônios sabe fazer isso. Até porque hoje em dia você consegue até... várias cópias, vários trabalhos para te dar a base para você fazer a sua, né? Hoje em dia. Uma vez eu tava vendo... Tudo digital hoje, né? Na internet, eu não sei quem que foi para eu dar o crédito pra pessoa, mas eu tô dizendo que não fui eu. O cara falava assim, tá, mas qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? Aí o cara falava assim, não, eu faço vídeo e tal. Não, sim, mas fazer vídeo, milhões de pessoas fazem. Qual é o seu diferencial que diferencia você do outro? Uhum. É aquela pergunta, por que o Neymar ganha 1 milhão de euros por dia e uma professora, que é importante, ganha 1.500 por mês? Porque o Neymar só tem um. Uhum. E não tô entrando aqui se ele é bom, se ele é ruim, se ele é presepeiro, se não é, porque não me interessa. Mas o fato é que só tem um Neymar. E quanto de retorno ele dá? Ninguém vai pagar à toa, né? Então, por que as pessoas não pensam, quem tá querendo ser bem sucedido? E eu penso, eu tenho essa compulsividade de pensar isso o tempo inteiro da minha vida. É quase um mantra. O que eu preciso ter para me diferenciar da manada, desses 1.000 e poucos por ano que se formam? Como é que você vai... Tanto que chega-se lá no escritório, as pessoas perguntam, ah, mas o mercado tá saturado? Não, tá não, cara. Porque a questão, o mercado saturado é ambígua. Sem dúvida. Está saturado para quem é... Mais um só. Para quem por exemplo, na natação, o nadador, o mercado tá saturado. Você pega os nadadores pé de cachorro, tá saturado. É claro que tá. Agora, compara com o Phelps. Uhum. Olha que eu tô indo lá na frente também, tá? Mas no remo tá saturado, tá, mas pega os sempre vai ter os campeões. diferenciados, né? E tudo é área. João, não teve jeito. Tá certo. Tive que cortar o homem. Tranquilo. Porque meu irmão gêmeo aqui, vocês perceberam, né? Eu vou me despedir ali e você se despede ali, tá, João? Galera, tive que cortar meu irmão gêmeo aqui. Vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas. Não esqueça do Triplo C, que é curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Irmão, muito obrigado. Pode se despedir ali rapidinho. Gente, muito obrigado. Desculpa aí por eu ter me estendido. Rafael, obrigado pelo convite. Foi uma honra. E... Quer passar as redes sociais ou os contatos lá do teu escritório? Sim. Quem gostar de livro, principalmente tributário, eu tenho um IG, uma Tributário Top. O nome é brega, mas tem informações legais lá. Legal. Quem gosta de ler, Tributário Top, tá? Eu vou até pedir depois pro Márcio botar lá no cardzinho do nosso canal. Por favor. Tributário Top, quem gosta, quem é o amante de bons livros, tal, tem lá. É onde eu coloco o que eu tô lendo, coloco os sumários e tudo. Fica aí o convite. Obrigado, gente. Show de bola. Rafael. Valeu, turma.